Bom dia, irmãos, a paz do Senhor, nosso Deus maravilhoso, na pessoa de Jesus, na pessoa do Espírito Santo, os esteja abençoando nesse dia, nesta segunda-feira, não é? Aos irmãos que ontem não puderam estar conosco, não é? No grande culto, um culto de bênção, um culto de glória, um culto onde aprendemos muito com a palavra do Senhor. Eu quero compartilhar com você, não é, para que essa semana Deus venha te abençoar, toda a igreja, e aos irmãos que não puderam estar conosco ontem. O Senhor Jesus falou de uma forma fantástica, não é, em nossas vidas, onde nós lemos no livro de Êxodo, no capítulo 23, do versículo 20 em diante, dizendo que o Senhor estaria enviando o seu anjo para andar na frente com Moisés, quando ele estaria levando o seu povo, não é, para a terra prometida, tirando do cativeiro, não é? Depois nós vimos ali que o Senhor estava afirmando uma promessa conosco. Visitamos o texto de Neemias, não é, quando Deus coloca no coração de Neemias a vontade dele restaurar os muros e as portas de Jerusalém que haviam caído, tinham sido derrubados. Jerusalém havia sido levado cativa, não é? O povo de Judá havia sido levado cativo, não é? Mais uma vez pelos assírios. E vimos nas duas dificuldades. Na primeira, quando Deus estabelece para Moisés, ele vem num período de 4 gerações de escravidão, de sofrimento. 4 gerações de escravidão e sofrimento. Povo de Deus, veja, povo de Deus, escravizado. No livro de Neemias, nós vamos ver mais uma vez o povo de Deus sendo escravizado por mais 70 anos. Isso depois do reinado de Salomão, onde o reino se divide, reino do sul e do norte. Mais uma vez o povo, não é, volta a ser escravizado. Falou muito conosco essa palavra ontem, não é? Porque nós podemos trazer a chamada do texto, não é? E o título da mensagem é Vivendo Altos e Baixos, não é? Diante do Senhor. Muitas vezes nós estamos vivendo assim, dessa forma como esse povo viveu antigamente. Horas eles viviam bem, vivendo com a promessa do Senhor, ora eles viviam em baixa. Viviam bem quando obedeciam o Senhor, viviam em baixa quando desobedeciam o Senhor. Quando viviam obedecendo o Senhor, eles estavam sobre a graça de Deus, sobre a bondade de Deus, sobre a misericórdia, sobre a proteção de Deus. Conforme o texto diz que o Senhor colocaria um anjo para estar conosco, ministrando as suas bênçãos e nos livrando de todo mal. Vivemos em bênção. E quando desobedecemos o Senhor, nós caímos no profundo das cisternas, dos poços que nós abrimos, não é? Vivemos embaixo. O inimigo vem, adentra a nossa cidade espiritual, adentra a nossa cidade material e rouba tudo aquilo que Deus tem estabelecido para nós. Conforme fala no texto, no livro de Neemias, do capítulo 1 até o capítulo 8. Nós vamos ver a história da reconstrução, Deus oferecendo uma nova oportunidade para o povo de Israel, após viver 70 anos, estarem vivendo 70 anos no exílio. Deus coloca no coração de Neemias a vontade de reconstruir os muros de Jerusalém e as portas da cidade para não permitir mais a entrada dos inimigos. Quando nós vamos visitar o texto no livro de João, no capítulo 14, nós vamos ver a pessoa de Jesus, falando agora a nação, falando agora o seu povo, trazendo o seu povo, não é, antes dele se entregar, antes dele ir ser elevado aos céus. Diz o texto no livro de João, capítulo 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos um lugar.
E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou esteja você também. É a segurança do nosso Deus que está nos dando nos tempos de hoje, através da pessoa do Espírito Santo, que está operando na nossa vida. Quando o Senhor Jesus Cristo fala aqui, ainda no capítulo 14, que estaria rogando ao Pai, quando ele chegasse de lá, enviasse do seu Espírito Consolador, para estar conosco todos os dias da nossa vida, é para estar nos abençoando, é para estar nos livrando, se nós assim desejarmos viver, não é conforme aquilo que ele tem nos ensinado. Seguir o caminho que ele tem traçado, dirigido, que ele tem orientado. Se você não sabe ainda hoje, irmãos, qual é o caminho que você deve de andar, peça o conselho ao Senhor nosso Deus. Ele vai te dar o caminho, não é para as tuas soluções das tuas coisas. Mas para isso acontecer, nós vivemos essas promessas do Senhor, nós devemos fazer como Neemias fez. Ele foi lá e reconstruiu os muros em 52 dias. Colocou as portas no lugar. O povo não precisou ficar mais sendo humilhado por Sanbalates, Tobias e Gesem, aqueles que adentravam lá para roubar a alegria, para trazer humilhação ao povo de Judá. Muitas vezes nós permitimos os nossos muros, as nossas portas estarem caídas, e Satanás vem e adentra como passe livre, não é, dentro de nossas vidas, dentro da nossa história, dentro da nossa família, dentro do nosso lar, no nosso trabalho, e acaba por destruir tudo, colocar tudo por terra. Assim vivia o povo de Israel naquela época. Mas se você tomar uma posição, não é, a partir do dia de hoje, você permitir esse Espírito que está proposto por Deus, enviado por Deus para estar trabalhando por você, reedifique seus muros, reedifique, veja onde está a tua falha, veja onde está, não é, a porta que está caída, e restaure ela, para que você possa fechar e o inimigo não mais entrar e fazer estrago na vida da família e na tua vida. Quando o Senhor fala, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim. Continua aqui a promessa do Senhor nosso Deus, como fez antigamente com o seu povo, faz conosco através da pessoa de Jesus. Quando o Senhor diz que não se turbe o vosso coração, um coração pode ficar conturbado por pressões externas, por temores internos, não é? Tristezas, não é? Aqui eles estavam sendo evidenciados pela tristeza, não é, de ficar sós. Estavam tristes porque Judas estava traindo a Jesus. Pedro também estava negando ao Senhor, nosso Deus. E muitas vezes eles ficaram pensando, como pode acontecer isso na nossa vida? Não é? Angustiados diante do que estariam enfrentando pela frente. Nesse contexto nós vimos Jesus que se levanta como um terapeuta da alma e consola-os dizendo, não se turbe o vosso coração. Jesus os estão confortando, não é? Dizendo que devem crer nele, como se crerem em Deus. Com isso ele afirma a sua divindade. Confiar em Deus, no seu Filho, é crer e confessar e descansar no seu poder, na sua sabedoria, na sua providência, no seu amor, na sua salvação. A fé em Cristo é o remédio para o coração conturbado. Então você não precisa, irmãos, entrar em luta, entrar em dificuldade diante das crises que vão chegar, dos problemas que vão aparecer, das ameaças, das tempestades que vão chegar, dos ventos contrários que vão conspirar contra nós. Continue crendo no Senhor nosso Deus e não desista, não volte atrás, não negue Jesus com a tua fé, como fez Pedro, como fez Judas naqueles dias. Não é? Não desanime. As sombras cairão sobre nós, perseguição virá, a cruz é inevitável, mas continue confiando em mim, exortou Jesus. As prisões e os açoites nos alcançarão, o sofrimento e a morte nos apanharão, mas continuem confiando em mim, instruiu Jesus. Não se turbe o vosso coração. A solidão, a crise financeira, a doença, o luto, a dor, as lágrimas, os vales profundos, as noites escuras virão, mas continue confiando em mim, conclamou Jesus. Não se turbe o vosso coração. Tenhais paz, porque eu venci o mundo, e eu, como venci o mundo, vou vencer tudo isso para vocês. Deus te abençoe nesse dia.
Não fique com o coração conturbado diante das situações que você vai ter que enfrentar essa semana. Se você continuar confiando no Senhor, colocando tudo nas mãos do Senhor, na dependência dEle, aguardando nele, o Senhor vai te dar uma direção neste caminho que você deve tomar essa semana. Deus te abençoe. Quero orar por você, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nessa manhã de segunda-feira, abençoa a tua igreja, abençoa os nossos irmãos que estão no trabalho, abençoa aqueles que vão sair, aqueles que vão ficar em casa, as crianças que foram para a escola, os que vão ir à tarde. Dê, Senhor, a eles uma semana abençoada, fortalecida. Cura eles, restaura, Senhor, e ensina-os a reerguer os seus muros, a reerguer as suas portas que estavam caídas, aonde o inimigo vinha ali frustrar os planos, roubar a alegria deles, roubar a paz, roubar a graça, roubar as provisões que tu os estava sustentando. Senhor, venha colocar neles um coração, Pai, disposto a reerguer esses muros e essas portas, para que o inimigo não venha adentrar e eles venham viver as plenas promessas nas suas vidas, que tu nos promete através da tua palavra. Nós cremos e assim, Pai, nós esperamos. Então conforta aquele que está conturbado, cura aquele que está, Senhor, enfermo, e alegra, Senhor, aquele que está triste nesta manhã. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, a paz do Senhor, um bom dia, uma boa semana em nome de Jesus.